Alô, alô! Hoje a nossa aula de matemática ela é com emoção, sem vídeo, apenas slides, meu ponteirinho de laser e a minha linda voz, devido a alguns probleminhas técnicos que a Pro tá passando. Então, se liga só, nós vamos dar continuidade no capítulo 6 de matemática, que a gente começou ontem, e nós vamos fazer das páginas 182 a 194. Nossa, professora, parece muitas, mas na verdade não é. Eu vou dando uma puladinha aqui em algumas que a gente vai falando ao longo do capítulo, tá ok? Na página 182, nós vamos fazer cálculos de formas diferentes. Agora, a gente está trabalhando tudo falando a respeito da multiplicação e nós vamos continuar. Então, a primeira coisa que você tem que observar aqui são as figuras que estão dispostas sobre a mesa. Depois a gente vai ler o probleminha aqui, ó. Hoje é o aniversário da Nina. Na festa há 3 mesas, ó. 1, 2, 3. Com 6 cadeiras em casa. Dá cada. Então, 3, 6 dessa mesa. 3, 6 dessa mesa. 3, 6 dessa mesa. E aí fala assim, que todas as cadeiras foram ocupadas pelas crianças que foram convidadas. Nenhuma criança ficou em pé. Então, todas as cadeiras estão ocupadas. Aí ele quer saber quantas crianças havia na festa. Ah, Pro, é só eu contar o número de cadeiras, eu vou saber quantas crianças tem. Ok, só que eu quero também a multiplicação. Ok? Então, continha de vezes, ó. 3 mesas vezes 6 cadeiras. Quantas crianças estavam na festa? Número 2. A mãe da Nina, que chama Cassandra, deu 3 bombons para cada criança presente na festa. Quantos bombons foram distribuídos para as crianças? Então, primeira coisa, para a gente poder fazer essa segunda, a gente tem que ter feito a primeira. Então, você vai pegar a quantidade de crianças que você achou aqui, vai fazer vezes 3, que é cada bombom que a mãe dela deu. E aí, então, você vai descobrir o número de bombons. Lá no exercício número 3, fala que a Cassandra preparou 20 caixinhas com lembrancinhas para as crianças, aquelas que vocês adoram no final das festas. E aí, sobrou ou faltou caixinhas com as lembrancinhas? Quantas? Então, você descobriu quantas crianças tinham na festa. Ela fez 20. Vai sobrar ou vai faltar? Resposta completa aqui. Você vai me dizer se sobrou ou se faltou. Se sobrou quantas, se faltou quantas. Eu vou pular na página 183, conforme eu falei para vocês, porque tem algumas atividades que são em grupo e a gente ainda não consegue fazer elas online. Então, a gente vai lá para a página 184, ó, representando as formas planas. Então, aqui ó, nós temos uma série de figuras planas, né? E ele fala aqui, ó, as formas planas nos ajudam a representar as coisas que estão à nossa volta. Número 1. Onde podemos encontrar as formas planas que você conhece? Então, você tem que olhar ao seu redor. Tem lugares, tem livros, tem revistas, na casa, tudo isso são formas planas, né? Número 2. Observe as formas acima. Você identifica a diferença entre elas? Conte aos seus colegas o que você observou. O conte aos seus colegas a gente não precisa fazer, né? Mas nós temos que observar aqui na parte de cima dessas figuras, o que a gente vê de diferença? Elas são do mesmo tamanho, elas estão na mesma posição, têm a mesma medida, então a gente vai falando aqui as coisas que ela tem diferente. E aí, a número 3. Você sabe o número de alguma das formas representadas, o nome, né? Pesquisas que você não sabe. Então, você pode citar algumas aqui para mim. Quadrado, retângulo, triângulos, losango, paralelograma, tudo isso que a gente falou ontem na aula, lá nos 2 primeiros páginas, né? Que a gente começa falando da introdução. E aqui embaixo é para você fazer um desenho qualquer, compondo uma figura de 4 formas planas que você escolheu. Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em cima, escolhe 4 figuras. E aqui você tem que montar um desenho com as 4 figuras que você escolheu. Então, se eu escolhi um quadrado, eu faço o quadrado. O círculo, faço o círculo em cima do quadrado, que pode ser o corpinho da pessoa, né? Pego o triângulo e ponho em cima, que se torna o chapeuzinho. E aí fica faltando uma figura para compor o resto aqui. Esse é um exemplo, vocês podem formar outras coisas. Então, escolhe 4 figuras e esse desenho tem que ser feito com as 4 figuras. O que a gente vai fazer? Colorir quadrinhos na malha quadriculada.
Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pinte cada figura de uma cor diferente e faça o que se pede abaixo. Então, a letra A você vai pintar de uma cor, a B de outra, a C de outra, a D de outra. Ah, professora, pode ser a cor que eu quiser? Pode. Só não pode repetir a cor, tá? Todos têm que ser diferentes. E aí, vem aqui o que pede, ó. Escreva a quantidade de quadrinhos pintados. Então, na letra A, o que eu tenho que fazer? Vim aqui e contar quantos quadradinhos tinha dentro da figura e eu pintei. Ah, eu contei 8. Então, aqui a gente vai colocar 8. Na figura B, mesma coisa. Quantos você pintou? Ah, Pro, também foi 8. Então, põe 8 aqui. Na figura C, quantos quadradinhos aqui dentro dessa figura você coloriu? Põe o resultado aqui para mim. E vai fazendo a mesma coisa para as demais figuras. Só contar quantos quadradinhos tinha aqui dentro e quanto você coloriu. Tá ok? Bem simples, bem fácil, bem tranquilinho. Aí vem aqui, cobrindo figuras com quadrados e triângulos. Então, aqui, ó, recorte os quadrados e triângulos que estão no seu material de apoio. Depois, cubra a figura abaixo colocando os quadrados e triângulos que recortou. Escreva quantos quadrados e quantos triângulos você colou em cada figurinha. Então, vai ter lá o exercício, você recorta e vai colando os quadradinhos aqui. Então, como se a gente dividisse a figura ao meio. Aqui é como se a gente, né, fechasse. Então, por exemplo, ó, aqui é como se a gente dividisse ao meio. Meu traço não vai ficar tão retinho, né? Quantos deu aqui? 4, Pro. Dividimos em 4, então ficou 4. Aqui, ó, a gente pode colar um quadradinho ou fechar. Quantos lados ficou? 3. Aqui dá pra gente pôr o triângulo. Em quantas partes dividiu? Ah, Pro, aqui dá pra fechar, né? A gente fecha aqui, sobe, fecha aqui e sobe. Quantos quadradinhos você fez? O triângulo dá para pôr outro triângulo aqui dentro. Não ficou tão retinho, mas quantos espacinhos ficaram, né? Contando dentro da figura. Aqui a gente fecha no triângulo também. E aí ficou 1, 2, 3, 4. 4 espacinhos. Aí a Beca tá perguntando lá, será que posso usar círculos para cobrir essas figuras? Será que algum círculo coube aqui, né? E aí vem aqui, o que você acha? Podemos cobrir as figuras da atividade anterior com círculos? Eu usei algum círculo aqui, será que vocês também utilizarão? E aí você vai me dizer o porquê não. Na próxima página, a gente tem o Faça Você Mesmo, que é o seguinte, você vai fazer figuras diferentes de 3, 4 ou mais lados nas malhas abaixo, ligando os pontos. Então, você pode escolher os pontinhos aqui e desenhar, fazendo as figuras geométricas que a gente viu. Então, a gente pode fazer um quadrado? Pode. Só ligando os pontinhos, não pode ter pontinho solto. Ah, eu consigo fazer um triângulo? Consegue. Então, vai desenhar 3 imagens aqui para mim. Aqui na número 2, fala para a gente reproduzir a figura abaixo na malha que está ao lado dela. Na terceira malha, faça a figura que você inventar. Então, é o seguinte, ó, a primeira imagem aqui, ele quer que você faça esse mesmo desenho ligando os pontinhos aqui do lado. Então, você tem que tentar olhar como ele fez aqui e fazer no seu. Na terceira malha, você pode fazer o desenho que você quiser, você pode inventar. E aí, aqui na próxima página, a gente vai falar das figuras planas. Lembra que a gente viu que algumas figuras tinham lados? Um lado, 2 lados, 3 lados. Aqui é a mesma coisa. Então, olha lá, o Luquinha. Ele tem algumas figuras desenhadas no quadro e ele contou quanto pontinho de vértice tem cada uma. Aqui do nosso lado, mostra pra gente também os números, tá vendo? Cada pontinho ligado mostra quantos lados tem essas figuras planas. Então, o paralelograma tem 4, o quadrado tem 4, o triângulo tem 3. E aí vem a pergunta aqui, o que tem de igual e de diferente nas figuras que estão desenhadas no quadro? Então, assim, duas têm a mesma quantidade de lados, né? E 2 triângulos eles estão em posições diferentes, mas são triângulos. Então, são coisas para a gente pensar, ok? E aí vem o sistematizando, ó. Quadriláteros possuem 4 lados. Então, toda vez que eu falar que uma figura é quadrilátera, é porque ela tem 4 lados, ó. Vamos pôr a caneta aqui para fazer os pontinhos para vocês verem, ó. Vamos fazer um risquinho. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, todas essas figuras aqui têm quadriláteros. Se a gente falar outro nome, a gente muda, né? Olha só. E o seu super desafio aqui é: você vai desenhar no quadro pontilhado figuras que estão representadas abaixo. Depois você vai nomear cada uma delas. Então, por exemplo, aqui de amarelo tem uma figura aí. Como que é o nome dele? Ah, professora, é o retângulo. Então, esse retângulo você desenha ele aqui e põe o nome dele aqui. Ah, e esse daqui, como é que chama? Ah, é o triângulo. Desenha o triângulo aqui, põe o nome dele aqui. E esse aqui, o último, que é o quadrado, desenha ele aqui e põe o nome aqui. Tá ok? Aí vem aqui, identificando o vértice das figuras planas. A gente falou bastante sobre vértices, né? Então, a gente vai desenhar na malha quadriculada um triângulo, um quadrado e um retângulo, que foi o que a gente fez justamente aqui no super desafio. A diferença é que você vai fazer aqui. Não quero pequenininho, tá? Não precisa ser pequeno. Um quadrado, por exemplo, ele pode ocupar 9 quadradinhos. 3, 3, 3. O triângulo, aliás, o retângulo, ele pode ocupar 10 quadradinhos, tendo 2 fileiras e 5 colunas. E o triângulo, a gente vai pegar metadinhas de algum. Então, aqui embaixo, ele pede para você comparar os trabalhos com os colegas, mas a gente não vai comparar, eu só quero os desenhos aqui em cima, ok? Aí, o sistematizando vai lembrar para a gente o que são os vértices, ó, são os pontinhos de encontro que fecha cada um. E aqui são os lados da figura. Então, ele está mostrando o vértice do quadrado, o vértice do triângulo e o vértice do retângulo. E ele lembra aqui para a gente que cada ponto em que os lados da figura se encontram é que se chama o vértice. Lembra que a gente fez uma atividade de mosaico também, ó? Então, dá para fazer mosaico com diferentes figuras, quadrado, retângulos, triângulos, e são formas de encaixar as figuras geométricas. E aí ele pergunta aqui, ó, desse mosaico, você conhece quais formas geométricas que dá para enxergar bem aí? Vários triângulos e retângulos. Lá na próxima, ele dá um mosaico pra gente. Olha que legal. Então, ele está falando aqui, ó, nos mosaicos é comum identificarmos padrões geométricos. Complete a tira colorindo o padrão abaixo. O que é padrão geométrico? Que continua sempre. Então, você tem que ver aqui, pintou os triângulos aqui de cima de azul, os de dentro de beijinho. Então, você vai fazer a mesma coisa, azul, 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 azul. Toma cuidado para não confundir, porque tem uma hora que vai, né, chamando, a gente vai perdendo os nossos olhinhos aqui. Aqui embaixo é só para você colocar a quantidade de lado de cada uma das figuras que ele representa para a gente. Depois, você vai pintar todas as figuras que estão possuindo 4 lados. Então, o que você precisa fazer? Identificou a quantidade, pôs o número aqui dentro para mim de lados. Os que tem 4, você pinta. Na número 5, ele pergunta, quantos vértices tem a figura que você pintou na atividade anterior? Então, aqui, ó, de todos que tem 4 lados, eu quero saber quantos vértices cada uma que você pintou tem? A resposta já está na pergunta, né? Então, vamos lá para a próxima página e penúltima. Figuras iguais ou diferentes? Aí as crianças perguntando lá, essas figuras são iguais? Aí o Theo fala, não, elas são diferentes. Aí a outra fala, eu acho que elas possuem algumas semelhanças. Então, lembra, semelhanças são coisas parecidas. Será que todas elas têm coisas parecidas? Então, aqui, todas as crianças estão corretas? Ou só uma delas? Será? Então, presta atenção aqui. Será que é a Nina? Número 2. Como saber se essas figuras são iguais ou diferentes? O que a gente pode fazer? Ah, a gente pode contar quantos quadradinhos tem, a gente pode ver a altura, a figura. Então, essas são as formas de identificar. Elas possuem a mesma quantidade de quadradinhos? Então, conta aqui e me diz se sim ou se não e quantos quadradinhos tem cada uma. Na penúltima página, na número 4, eu quero que vocês desenhem figuras planas na malha abaixo. Veja a altura e a largura de cada uma e pinte as figuras iguais. Então, você vai fazer, por exemplo, um quadrado, 2 quadrados. Pintou, pintou.
ok? Aqui só 2 desenhos já tá suficiente. 4, né? 2 parzinhos. Como podemos fazer para reproduzir figuras iguais na malha quadriculada? É só a gente fazer com a mesma quantidade de quadradinhos, né? O tamanho e o lado. Na letra B, podemos comparar figuras mesmo se elas tiverem posições diferentes? Sim, é só a gente inverter, né? Então, por exemplo, o triângulo está de cabeça para baixo, a gente coloca ele da forma correta e aí consegue comparar com as outras, né? E com as outras, será que dá para fazer? E por fim, eu e o mundo, ó, festa junina que a gente vai falar, ó, as fitas e as bandeirinhas que sempre lembram essas danças populares. E uma delas no Brasil recebeu o nome de junina. A gente sabe por quê? Porque vieram com os portugueses, eles trouxeram essa tradição e a gente continua até hoje. Por isso que ele fala aqui, ó, esta festa foi incorporada aos costumes da população do país, iniciando com os indígenas e afro-brasileiros. Então, os portugueses trouxeram, ensinaram os indígenas e os negros que eles haviam trazido escravizados. As tradições e costumes de um povo devem ser sempre lembrados. Por isso que a gente faz, né? E a gente, o ano passado, decorou uma bandeirinha, colocou na sala, colocou na escola. Qualquer festa que a gente vai, sempre tem. As lojas também costumam ser enfeitadas, né? E provavelmente devem continuar mesmo com essa pandemia. Alguns lugares ainda enfeitam, para a gente lembrar a comemoração disso. E aí vem a pergunta: as bandeirinhas acima lembram uma figura plana? Lembram sim. Qual é? Só reparar aqui e colocar o nome para mim. Então, a gente chega na nossa penúltima aula de matemática, finalizando o conteúdo. Capricha aí nas respostas, atenção nos prazos. Um beijo e até a próxima aula.